Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Planck Talks, um programa semanal falando sobre educação. E hoje o tema é bastante especial e algo que é muito caro para mim. Nós vamos falar sobre a importância da música, a importância da arte na formação dos nossos jovens. E para isso nós temos aqui um time de convidados de primeiríssima linha. Vou começar aqui pelo Paulo De Angelis, o maestro da Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba. É uma honra tê-lo aqui, maestro, obrigado. Honra minha, André, prazer. A Gleiciane, que é diretora e espala da Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba, musicoterapeuta, violinista e educadora musical. Que legal. E me emociona sempre vê-la tocar. Obrigada, o prazer é meu estar aqui com vocês. E um companheiro aqui do dia a dia, professor Quinho Miranda, um artista, professor e o coordenador do Núcleo de Artes do Colégio Planck. Então, como vocês podem ver, a gente está com um time que vive arte no dia a dia. Acorda, passa o dia e dorme e sonha com arte. E aí eu queria trazer a primeira provocação para vocês, Paulo, Gleice, Quinho. Vou direcionar o senhor, maestro. Sim. Qual que é o papel da música, da arte, na formação de um jovem, de uma criança? Sim, a música, como um dos pilares da arte, né, ela remete à história da civilização, da humanidade, e é muito importante para a composição do ser do estudante, do jovem, né? Então, isso me remete muito à minha própria história, né? Eu tive contato com música muito cedo, então com 10 anos eu já era estudante de música, trompetista, e eu sei o quanto que isso foi importante para mim, né? E aí você vem desenvolvendo, né, uma carreira, mas esse início, esse pontapé do jovem na música, eu acho que isso aguça a ele uma sensibilidade incrível, uma percepção incrível do mundo ao seu redor mesmo, sabe? Além de provocar nele curiosidade de saber mais, né? Dele buscar saber a história da arte, a história do mundo, que a música, assim como todos os pilares da arte, ela acompanha o desenvolvimento da humanidade. Né? E a gente vai ter muita coisa para falar sobre música aqui, né? Mas eu fiquei curioso, Gleice, sobre a musicoterapeuta. Me explica um pouquinho o que faz uma musicoterapeuta e complementa um pouco esse conceito da importância da música, da arte, na formação cognitiva, na formação socioemocional de uma criança. Bom, a musicoterapia em si é utilizar os elementos da música para promover um bem, quer seja mental, emocional, social, né? Então, hoje em dia, a gente escuta muito falar em musicoterapia para autismo, musicoterapia em grupos de pessoas idosas, porque é uma terapia que melhora a qualidade de vida, e não só a qualidade de vida, ela também trabalha no desenvolvimento, né, quer seja da criança, do jovem e da pessoa idosa, porque todos estão em pleno desenvolvimento, independentemente da fase que cada um esteja, né? Então, hoje em dia, né, inclusive, a gente está na reta final de legalizar a profissão do musicoterapeuta, né? Isso é muito interessante, porque lá fora, nos Estados Unidos e tudo mais, já é algo normal. No Brasil, está tendo esse olhar para a musicoterapia, mais assim, um olhar especial nesses tempos agora, né? Pós-pandemia, que foi onde a musicoterapia teve uma participação muito importante. Então, agora está tendo muitos mais estudos e coisas voltadas, né, o olhar para a musicoterapia em si. Então, é um papel muito importante. Ele trabalha, a área da saúde, né, onde você usa elementos da música, né, ali a melodia, o ritmo, a música em si, para promover saúde, bem-estar, né, cognitivo, emocional, para o paciente ou cliente, né. E Quinho, você que é um professor de artes, sou testemunha aqui do quanto você é querido pelos alunos, pelos colegas, pelos demais professores. Como é que é a questão da arte, da música? Você que é um artista, né, um pintor e um escultor em diversas formas da arte, e coordena um núcleo de arte, de música, de teatro aqui na escola, como é que você enxerga o papel do núcleo de artes na formação do estudante do Planck?
Então, eu entendo arte como se, para mim, eu ligo arte como sendo uma emoção. Emoção e sensibilidade. Então, eu tento buscar isso para as crianças, mostrar para elas todo esse amor que eu tenho pela arte, mostrar para as crianças e colocar para elas o tanto que é importante você trabalhar em cima desse tema. Não só a emoção, mas a sensibilidade. Colocar para ela o que vem a ser uma história da arte, como trabalhar a história da arte. E o ponto principal que eu vejo é levar para dentro de casa um pouco da arte. Que eu sinto esse problema. Não são todas as pessoas que têm todo esse lado da arte que se envolve, né? Que gosta de discutir dentro de casa esse tema. E o que é muito legal, que eu tento colocar para as crianças, é o seguinte, é gostar de artes e não apenas fazer por fazer. E normalmente nas minhas aulas, o que eu costumo fazer? Eu explico através do desenho. Então eu gosto de interagir com a criança e mostrar para ela que a arte não é nada complicado. A arte é apenas você estar brincando e aquela satisfação, aquele prazer de poder mostrar o que é um desenho, o que é uma pintura. Então é um processo que eu quero mostrar para ela que é fácil você fazer uma escultura, uma pintura, e elas começam a tomar esse gosto, né, em cima da arte. Isso eu acho legal. E levando dentro de casa, os pais também começam a gostar. Eu tive um exemplo muito interessante no ano passado, onde eu estava dando uma aula em cima de história da arte, que eu citei o Basquiat, e um aluno viajou, foi para a Europa, e teve a oportunidade de ir para um museu, e no museu ele viu uma obra do Basquiat, entrou numa sala, uma obra em nome do Basquiat, e comentou com o pai. Olha, pai, o Basquiat, o pai falou, mas o que é isso? Onde você viu esse artista? Não, eu aprendi na aula de artes. Então é bacana que você vê um resultado, começa a sair, dar um resultado, é mais aquela sementinha e ela vai brotando e as crianças começam a levar para fora e começam a ter esse gosto pela arte. Né? E esse núcleo de arte é muito legal, porque é aquele engajamento das crianças dentro, né? Não só de arte, mas também dentro da música, dentro de outras linguagens aqui dentro. Eu sou uma pessoa leiga do ponto de vista de arte, não estudei, minha formação ela é bem superficial. E uma vez minha filha me perguntou, né, pai, o que é arte? E a forma simples que eu respondi para ela é tudo aquilo que nos emociona. Né? A música me emociona muito e depende muito também do meu estado emocional. Sim, então, é verdade. Tem músicas que eu acho lindas e que, dependendo da minha energia, dependendo da forma como eu tô, combina. Tem músicas que, dependendo da hora que eu tô, aquela mesma música que eu gostava antes, já não faz mais sentido, ali me incomoda, chega a irritar, parece que essa frequência, essa batida não tá boa. Enquanto que tem algumas melodias que falam assim, nossa, que gostoso que eu ouvi isso, como isso me faz bem, como isso parece que me acalma, como isso me faz ficar mais reflexivo. Então eu tenho lá, agora tem essa facilidade do Spotify, eu tenho algumas playlists ali, que são músicas que eu sei que me acalmam, que na hora que eu tô passando por um dia mais tenso, um dia mais complicado, eu coloco aquela playlist, algumas são clássicas, outras são pop, mas sempre numa frequência que me faz bem. E a arte visual é a mesma coisa, tem quadros que me alegram, que me fazem admirar. Sim. E tem quadros que falam assim, não falou nada comigo, às vezes até me doeu. Sim. Né? São quadros mais... que não necessariamente tem que representar nenhuma tragédia, simplesmente não tem muita conexão comigo. Como é que é isso com a criança, essa formação? É porque arte, né, ela é expressão, né? Tá. Então, ela é um meio, né? Ela te permite se expressar. Então, isso vai muito, realmente, de quem está recebendo, né? Você apreciar a arte, seja uma música, seja uma obra, seja uma tela, e você receber aquela mensagem, né? E ao mesmo tempo você como agente, né? De você produzir arte. Então tem os dois lados. Agora, maestro, eu não consigo chamar o senhor de você, então vou chamar de senhor mesmo. O senhor é responsável por uma orquestra, né? O que te fez... qual é o propósito da construção de uma orquestra? Porque a vida de músicos hoje, não digo no Brasil, mas de uma forma geral, é uma vida de muito sacrifício, porque ainda não existe a devida valorização da música no Brasil. Não, né? E como que o senhor enxerga o porquê de uma orquestra de diversos músicos, e como é que o senhor enxerga isso como uma expressão cultural e como que isso impacta a nossa cidade, a nossa região?
Sim, a Filarmônica do Vale é um projeto que eu comecei que veio a tampar um buraco que eu tinha, né? Porque eu já tive outras oportunidades e aquilo começou a me cobrar. Então foi uma coisa, primeiro, partiu de mim, né? Eu tampar esse buraco de eu sempre fui artista. Já pintei, já desenhei, já fiz tela, e música também sempre me acompanhou. Teve um momento, inclusive, na minha vida que eu decidi, ou eu ia ser desenhista ou ia ser músico. E Olha aí só. eu optei pela música e realmente me afastei do desenho. Mas a ser artista sempre me fez sentido de viver. Então, a Filarmônica do Vale, em primeiro momento, ela é uma coisa que faz sentido para mim. Em segundo momento, foi a vontade de criar algo grandioso, né, e que gerasse oportunidade de trabalho para outros músicos, entendeu? Porque a nossa região, pessoal, ela é muito pobre, realmente, de oportunidades. Quando você fala região, para quem está nos ouvindo, é a região do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, A gente está falando a nível nacional. Realmente, o músico, ele não tem grandes oportunidades, realmente. Há oportunidades? Mas são muito poucas. Tá. Né? E aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, você não tem uma orquestra profissional para trabalhar. Então, aqui se forma muito músico e o músico vai embora, ele é exportado, ele vai para São Paulo, ele vai para Minas, vai para o Rio de Sul, Janeiro, né? vai Bastante. para fora do Brasil, porque aqui ele não tem emprego. Então, essa foi a segunda grande intenção da Filarmônica. Né? E a terceira era a gente levar uma mensagem de importância da preservação da natureza, tendo em vista o que a gente passou ali de pandemia e tal. Isso me fez, assim, olhar para isso, apesar de eu sempre amar a natureza, mas me deu uma vontade de criar algo a mais. Através da música, eu consegui levar também uma mensagem de importância da preservação do nosso planeta. Perfeito. Interessante, esse aspecto da preservação, dessa preocupação com o meio ambiente, eu não tinha essa clareza da orquestra. Isso foi. Que legal. Por isso que ela tem aquela logomarca, né? A Orquestra Filarmônica do Vale tem uma plantinha ali. Isso. E eu fiz aquilo exatamente para mim nunca esquecer, se um dia a Filarmônica se tornar uma grande orquestra, de eu nunca esquecer da origem, do porquê que começou. Sim. E professor Quinho, como é que o senhor enxerga, como é que a música ou a arte pode influenciar o desenvolvimento cognitivo das crianças? Porque, onde é que eu quero chegar? Só para embasar um pouco. A nossa audiência é feita por pais aqui do colégio, por jovens do colégio, estudantes, e pela sociedade de uma forma geral. A proposta do Plank Talks é sempre trazer conteúdos de reflexão relacionados à educação. Porque a gente critica muito o jovem hoje, dele eventualmente ouvir uma música de não boa qualidade, aqui eu vou colocar aspas, porque quem sou eu para rotular boa qualidade ou má qualidade, mas fala, ele não tem critério, ele ouve essas músicas que são muito comerciais, são músicas que não têm uma qualidade musical, ou ele é muito imediatista, daquelas imagens das redes sociais, ele não para observar uma obra clássica, os grandes pintores, se critica um pouco o jovem. Por outro lado, eu vejo os jovens hoje muito antenados com grandes músicos, com grandes qualidades musicais. Parece que ele sabe distinguir. Isso aqui é comercialzão, enlatado, eu também consumo isso eventualmente, mas isso aqui é uma música de mais qualidade. Eu vejo colegas da minha filha que tem 12 anos, que estão aqui no 7º ano, eles ouvem Queen, eles ouvem grandes bandas da década de 80, de 90, que para eles, quando eles nem eram nascidos no auge dessas bandas, e que eles resgatam essas músicas, essas bandas, porque tem uma qualidade musical muito grande. Como é que você enxerga, Quinho, essa questão da crítica que nós fazemos aos jovens, desse não gosto musical, e como que você enxerga que a arte e a música melhora a capacidade acadêmica dos alunos? Então, veja bem, durante as aulas eu trabalho com música. Então eu gosto de colocar música e eles trabalharem com a música. Então o aluno me passa as músicas e muitos alunos ouvem as músicas que os pais escutam. Você como comentou. Isso eu acho muito interessante. Então já está com esse ouvido, né? Um ouvido com um bom som e um outro olhar.
Tá. Você entendeu? O aluno, ele, sem dúvida, ele é muito crítico. Hoje, em dia, essa nossa geração ela é muito crítica em arte. Então, quando eu trabalho a história da arte, eu procuro mostrar para ele as diferenças das escolas da pintura e, ao mesmo tempo, eu explico algumas músicas que tiveram influência dentro dessas escolas da pintura. Então, como por exemplo, o expressionismo, que é aquela pintura no impulso, no momento que o artista vai se expor naquela tela, é a mesma coisa da música. Então, se eu vou fazer um trabalho expressionista, eu vou usar um tipo de música. Se eu vou fazer o impressionismo, é outro tipo de música. Então, eu procuro mostrar isso para o aluno, para ele diferenciar Perfeito. esse olhar, né? E, ao mesmo tempo, a acessibilidade dos dois pontos. E você acha que um aluno que se dedica à música, ou à arte, ele é um aluno que necessariamente consegue fazer conexões mais avançadas, ele consegue evoluir nas outras áreas do conhecimento de forma melhor? Com certeza. Como é que você enxerga isso? A senhora que é... Sim, a música, né, no conceito geral, ela é o único instrumento que é capaz de ativar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Né? Enquanto você estuda matemática, que ativa um lado, o português ativa outro, a música, ela ativa os dois cérebros ao mesmo tempo. Quando você escuta música, né, o cérebro, as regiões, elas se acendem. Quando você toca algum instrumento, aí é como se fosse uma explosão de vários fogos de artifício dentro do cérebro, né? Então, a música, ela tem um poder de estimular a criatividade. Tem estudos também que está relacionado música com a linguagem, né? Diz que quem é músico tem mais facilidade em aprender outros idiomas. Então, tudo é muito ligado, porque é uma atividade que vai trabalhar muitas regiões do cérebro, entendeu? Perfeito. Então, ela desenvolve muito, né? Desde a criança não, eu posso dizer que desde o bebê ali na barriga. Se a mãe já escuta a música, né, nos primeiros meses o bebê escuta só a vibração, mas já está escutando, já está sentindo a vibração de alguma forma. A onda sonora está chegando. Exatamente, já está chegando, mesmo que só a da referência, mãe, né? Então já é importante ali a mãe seria uma música, né, alguma música que deixe ela mais calma, que isso vai ajudar em todo o período. Depois que a criança nasce, a gente tem uma sigla que se chama ISO, que em musicoterapia é Identidade Sonora, né? Que é o que cada um de nós já nascemos, né? Então, a música dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, enfim, já nasce, de um certo modo, como se tivesse já implementado, né? Naquele serzinho. Então, o gosto musical da criança também vai dar-se a respeito a esse ISO, né? Tá. Contexto familiar. Depois, ao contexto do ambiente que ele está inserido. Então, ele vai aprender a gostar do que ele ouve muito quando é criança, né? A criança, ela tem uma mente muito aberta e tá ali, né, vazia para receber tudo quanto é de informação. Então, muito do que a criança vai ser quando se tornar adulto é fruto do que ela aprendeu, ouviu quando ela era criança. Né? Tem as janelas de aprendizado ali do 0 aos 3, no tudo início da isso. pré-adolescência. Um exemplo mesmo é o meu caso, né? Eu comecei a estudar música ali por volta de 9 anos, estudei piano, mas depois, né, que eu escolhi realmente de fato, que eu já estava com a cabeça assim de, não, eu posso escolher o instrumento que eu quero, eu escolhi violino. E aí depois, um certo dia, minha mãe colocou, olha, esse era o CD de música que eu colocava para você escutar quando você era criança. Quase o CD inteiro era o som de violino. Então, eu falei, nossa, e olha só, é um instrumento que eu gosto muito. Então, o som do instrumento já estava ali em mim há muito tempo. E eu só fui saber depois que minha mãe apresentou o CD que ela colocava para eu escutar quando eu era criança. Então, isso tem tudo, tá tudo ligado, sabe, os pontos. É um assunto complexo, né? Porque a música é frequência. E falar de frequência é realmente muito complexo. Isso gera reflexo. Exatamente. Né? Inclusive, que o senhor falou lá, que
tem dia que escuta música e tá mais assim, tudo tem a ver com a sua vibração. Em musicoterapia a gente tem um estudo chamado vibroacústica, né? E é onde a gente trabalha com a vibração mesmo. Tem uma cama, né, de madeira, e lá essa cama por baixo tem algumas cordas e passa vibração ali também. Então a gente também controla o estado emocional dos pacientes através da vibração. Então tem tudo a ver. Hoje eu tô triste, eu vou escutar uma música mais assim. É porque a sua vibração naquele momento tá aqui. E também a gente faz o contrário. A vibração tá muito aqui, precisa melhorar, ficar um pouquinho mais alegre. Comece a escutar a música com a vibração um pouco mais aqui, e a sua também vai subindo. Nós aí vai aumentando e vai subindo. Nós tivemos um Plank Talks que a gente estava falando sobre as características socioemocionais, e a gente citou essas corridas de rua que existem de 5 km, 10 km, que acontecem às vezes numa manhã de sábado, numa manhã de domingo. Sim. E o que começa a te colocar na vibe da corrida, do ambiente, da energia, é a música. Então você chega ali, estaciona o carro, né? E já ouve aquela música ambiente. Aquilo aí já vai te dando uma vontade de estar ali, traz uma alegria. Que você meio que, talvez tenha acordado, puxa vida, onde é que eu tava com a cabeça quando eu me inscrevi nessa prova? Teve que acordar cedo e tal, mas na hora que você chega ali, a música te traz, te renasce. A música, ela libera dopamina, né? Isso é verdade. Né, dopamina, então ela traz uma satisfação, alegria, um prazer, traz uma coisa muito boa, né? Então é normal, a música é até engraçado, né? Igual o senhor também comentou, que é pouco valorizada, né? Mas eu acho que ela também é pouco valorizada porque ninguém nunca se perguntou como que seria a vida sem música. Imagina ir ao cinema e só ver a imagem. Imagina você tá andando na rua e não conseguir ouvir o som do ambiente que você tá. Ou mesmo valorizar o som do silêncio. O som do silêncio, porque tudo é música, né? A música nada mais é que som e silêncio, é uma combinação entre as duas partes. É o som e o silêncio. Isso é muito bom de ver na orquestra. Enquanto um instrumento está tocando, o outro às vezes está em momento de pausa, que a gente fala, né? Tá ali em pausa, aí depois esse fica em pausa e esse aqui começa a tocar. Então, isso também mostra como a natureza é, né? Respeitar, né? A hora de um parar, a hora de outro começar. Então, a música, eu acho que ela é muito completa para agregar, né, todos os valores que tanto a criança quanto o jovem precisa ter para se tornar um adulto, um bom cidadão, né? Alguém que pensa, né? Alguém que tem uma opinião. E como que vocês imaginam? Porque as pessoas que estão assistindo esse podcast sobre música, sobre a importância da formação do jovem, eu até deixo aqui a dica, né, de você curtir, comentar, compartilhar o link com quem você acha que pode fazer diferença, lembrando que a proposta é sempre você sair do podcast melhor do que entrou. Como é que é essa questão para vocês? Porque eu trouxe aqui um dado que eu queria compartilhar. O Fórum Econômico Mundial, ele sempre faz algumas previsões de quais vão ser as competências, as habilidades, entre aspas, do futuro. Quando ele teve a primeira previsão foi para 2015, isso já no início do século XXI. E ele trouxe 10 competências. Eu queria destacar 2. Dentro dessa lista de 10, a competência número 1 era solução de problemas complexos. E a competência número 10 era criatividade. Depois eles fizeram uma atualização dessas competências para 2020. Aí o item 1 continuava sendo resolver problemas complexos. E a criatividade subiu para o 3º do ranking. Então a criatividade era uma competência exigida e necessária para que a pessoa pudesse desenvolver bem a sua carreira. E as previsões para 2030, daqui a 10 anos depois da última, 2020, foi item 1, criatividade, e item 2, solução de problemas complexos. Então a criatividade até faz parte da matriz socioemocional do colégio, e na minha visão leiga, e aí eu queria que vocês debatessem um pouco sobre isso, como que a música, como que a arte, como que as expressões da arte, de uma forma geral, colaboram no processo criativo. Porque hoje a gente vê, para encerrar aqui a minha provocação, a necessidade das pessoas resolverem problemas complexos de forma criativa, né? Sempre de uma forma diferente, de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida, de uma forma mais empática. E ter a criatividade, ter a capacidade... As duas competências, elas estão assim, né? Totalmente interligadas. Mas eles foram trazendo a criatividade, foi ganhando importância. E hoje eu considero, dentro das eletivas que o colégio oferece, a criatividade como uma das competências mais importantes. Sim. Como é que vocês enxergam a associação de arte com criatividade? Bom, eu acho muito interessante porque começa a valorizar esse lado da arte
e da música, né? A criatividade. Né? A arte, por exemplo, é um pouco esquecida nessa valorização, não é? A criatividade eu acho interessante porque... Você acha que a arte... Deixa eu provocar aqui, Kim. Por que a arte é esquecida? Por que você acredita que a arte é menos... Ela é reduzida? A valorização, eu acho que a falha aí está dentro de casa, quando a criança nasce. Não existe ainda, os pais ainda não têm essa conscientização de valorizar um pouco da arte com a criança, começar a trabalhar a criança, mas nessa questão da criatividade, da sensibilidade. Você acha que tem a ver com isso que a gente falou no início, que talvez ir para a área da arte ou ir para a área da música seja uma preocupação dos pais de, puxa, ele não vai conseguir pagar as contas no futuro? Se ele for para essa área de arte, se ele for para essa área... Não, meu filho. Acho que isso também, mas é algo que vem bem de antes também, né? Bem antigamente, né? É um ponto que às vezes ele fala, né? Ó, faz primeiro uma faculdade que vai render e depois você faz a segunda, seria uma faculdade de artes, né? Você ainda enxerga isso? Ah, sim, ainda enxergo isso. Caminhar com as duas não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas, por exemplo, eu fiz artes, fiz bacharelado em artes, que sempre foi o meu sonho, e depois fui fazer arquitetura e especialização em design interior, por quê? Para complementar artes. Então, eu posso dizer, hoje eu sou realizado. Porque tudo que eu e não talvez o que fosse mais tradicional, que é faz arquitetura. Talvez eu nem faria artes. Perfeito. Nem faria artes. Que eu já engajaria na área da arquitetura e deixaria a arte de lado. Senhor André, nessas duas competências que você mencionou, como importantes, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, Por favor. porque eu também tenho exatamente essa situação, né? Eu sou bacharel em contabilidade, mas eu nunca abandonei a música, né? Então, eu sou analista de implementação de sistemas, de software. E aí, a música, para mim, eu vejo que no dia a dia me gera uma criatividade incrível para exatamente resolver problemas extremamente críticos e estressantes aí de escrituração, contábil, fiscal de empresas, né? De grandes empresas. Eu presto ser consultoria nisso. Então, de fato, eu acho que a criatividade, ela até inverteu a posição ali. Agora, por que, maestro, não sei se tem uma resposta fácil ou uma resposta pronta, mas por que a música te ajuda a ser mais criativa em solução de problemas fiscais, contábeis? A música, ela é abstrata, né? Então, ela mexe muito com a imaginação da gente e ela, ao mesmo tempo, ela é muito analítica. Ah, perfeito. Ela desenvolve uma visão analítica, assim, que você... Por exemplo, a gente música trabalha... ela tem um poder de aumentar a concentração, né? Isso E já a é percepção. comprovado, né? Por exemplo, a gente, quando a gente está fazendo música, a gente tem que observar o tempo inteiro a afinação, que é algo que é imperceptível para muitos, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com música, aquilo ali sai um ponto, você já sabe que está desafinado. Uhum. Então é um exemplo aí de visão analítica que a música... Ela aumenta a sua Quer dizer, essa sua abstração, essa concentração, essa abstração te permite E o sair da resultado caixinha, né? É a produtividade, né? O resultado dessa combinação é a produtividade, que é onde está aí a resolução de problemas complicados. E que a gente sempre busca trazer dicas. Não tem uma bala de prata, não existe algo que é feito que resolve, mas que conselhos vocês dariam para pais, para educadores, para adultos que tenham ali crianças próximas, crianças pequenas ou crianças ali na faixa de 10 anos de idade, para que a gente pudesse trazer mais esse gosto pela música, o gosto pela arte, a sensibilidade que a arte traz. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que seja do mundo das artes que não tenha uma sensibilidade maior. Um respeito, uma empatia, um cuidado da pessoa ao lado, a percepção se aquela palavra machucou ou não. Porque você está atento, você está atento aos sinais, à linguagem corporal. Eu imagino que o senhor, na hora de reger a orquestra, você está muito atento ao olho, à expressão facial de cada um, porque ali você vai ver. Está atento, está concentrado, está focado, vai entrar no tempo certo ou não. É uma habilidade de leitura espetacular. É engraçado, porque tem muita gente que pergunta, o que o maestro faz, né? Você está ali gesticulando. É totalmente abstrato, mas é uma conexão tão forte, é a mesma conexão que um artista tem pintando a tela. É abstrato total, mas é ao mesmo tempo conecto
muito do músico, a expressão dele com a sua é aquilo que gera o resultado do todo. Entendeu? E a dica que vocês dariam para os pais ou responsáveis em relação às crianças? Vamos para a prática. Fazer o quê? Sim. Por exemplo, cinema, fazer trabalho em casa, vamos pegar sucata, vamos criar alguma coisa, algo diferente em sucata, sabe? Esquecer um pouco esse eletrônico. Aí olha que legal, vamos juntar a arte com a música. Vamos pegar sucatas e transformar em instrumento musical? Que também é uma coisa que dá para fazer e é super legal. Você pode, desde os pequenos até os maiores, sim. trabalhar isso. Vai passar numa praça, vamos pegar uns gravetos, do graveto, vamos visualizar algo nesse graveto e criar um personagem, uma figura, entendeu? Começar a mudar o olhar. Quinho, eu já citei a doutora Thelma várias vezes aqui ao longo dos Plank Talks, porque, de certa forma, ela me trouxe várias provocações. A doutora Thelma é uma neurocientista, uma fonoaudióloga especializada nesse entendimento da formação do cérebro, da maturação do cérebro. E ela traz nas suas falas, nos seus livros, nos seus artigos, que ninguém é capaz de vivenciar ou transmitir algo que não viveu. A gente vive através do exemplo. O que a gente faz é aquilo que a gente vivenciou. Então, se hoje eu sou capaz de ensinar alguma coisa, de alguma maneira eu vivenciei em algum outro momento da minha vida. Então, quando você fala da gente pegar esse exemplo de gravetos, e construir ou transformar ali uma panela ou uma lata de tinta e uma colher de pau numa bateria, de alguma maneira o pai tem que ter vivenciado isso. Ele tem que ter, de alguma maneira, trazido memórias para trazer para o filho. Tem que viver a arte, né? Mas a arte é um desafio, né? Sim. É um desafio. Então, é o que eu coloco para os meus alunos. Uma proposta que eu passo é um desafio novo para ele. Então, ele também vivenciou. Então, ele está buscando novas formas para chegar nesse objetivo. Por exemplo, você comentou da infância, mas por exemplo, um trabalho que eu recentemente fiz foi desenhar o lado esquerdo e direito do cérebro com um aluno. Foi muito interessante porque alguns alunos trabalham a parte técnica de um rosto, o esquema técnico das linhas. Eu não. Eu trabalhei o olhar com o aluno. Então, um aluno olhou para o outro e começou a observar pontos por ponto do colega. Então, esse olhar seria um olhar crítico, né? Um olhar e começava a desenhar. Então, ele fez um desenho e qual que é o objetivo? Não era para retratar, ficar perfeito aquele rosto, e sim entender como eu faço um desenho através do olhar, né? E ele começou a se tornar um aluno crítico. Falei, não, eu errei aqui, eu tenho que mexer nesse detalhe, nesse olho, nessa boca. Depois eu entrei do lado direito do cérebro, onde ele começa a desenhar com a mão esquerda. Então, ele é obrigado a observar melhor, porque esse lado esquerdo do cérebro, direito do cérebro, não está acostumado com essas informações. E o trabalho sai muito melhor que com a mão direita. Então, eles começam a observar e falar, pô, é verdade, né? Então, eles começaram a buscar, aquela busca, e é o desafio deles. Então, eles viram que eles são capazes de fazer um trabalho. Entendi. Então, não pode existir. Por favor. A gente grava o que a gente sente. Então, acho que a pergunta que o senhor fez de como que os pais podem efetivamente produzir aguçar isso no filho, é a vivência da arte. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você ir num grande museu de artes ou você assistir um concerto de uma orquestra é uma vivência que você nunca mais vai esquecer. Exato. Você vai lembrar daquele dia pro resto da sua vida. Meu filho não esquece o dia que ele foi na Sala São Paulo. Não esquece. Ouvir a orquestra. Não esquece. E ele fala da beleza que foi. É uma magia. Ele era bem menor quando foi e ele lembra até hoje. É uma magia incrível. Então é oportunizar formas. Gerar Porque vivência, hoje, né? aqui não é uma crítica a quem está nos ouvindo, mas hoje a gente está numa geração muito descartável. É muito comum você ver, às vezes, a família viajar pelo Brasil ou fora e entra na porta do museu, faz uma selfie na porta do museu, passa na lojinha, compra um souvenir e pronto, a visita está feita. Mas não passou ali um dia visitando o museu, vendo as obras de arte, sentando, sentindo, admirando, porque parece que ir, às vezes, no shopping é mais interessante. Então,
acaba sendo características dessa geração, dessa sociedade mais contemporânea, mais rápida, menos com tempo, e que parece um pouco frivolidade me dedicar algumas horas olhando pinturas, ou vendo esculturas, ou ouvindo uma boa música, né? Então acho que hoje tem que ter nós pais temos que ter esse cuidado de oportunizar para os filhos. Isso vai de encontro que no começo você falou sobre o erudito e o popular. Sim. Parece um pouco drástico falar disso, mas não é, e é fato, é verdade. O erudito, por exemplo, uma peça clássica erudita, é um compositor que parou e pensou, tem toda a técnica, além de ter toda a ciência para desenvolver uma música para te emocionar. Diferente de uma canção muito popular, popularesca, que é feita simplesmente para comercial. Tá. Né? Então, isso de fato existe. Parece que não, parece que fala, isso é música erudita, você é cafona, você é chato. Não, isso é fato. Foi um grande compositor que pensou e estruturou aquilo para te emocionar. A gente fez um programa, logo no início, eu posso estar enganado, mas talvez tenha sido o programa número 1, que a gente falou sobre as habilidades socioemocionais aqui no Plank Talks. E nessas habilidades socioemocionais, a Jussiele, que é uma das orientadoras aqui do colégio, falou da necessidade da gente saber nomear as emoções, né? Da importância para que o aluno se controle. Primeiro ele precisa saber o que ele está sentindo. Então, antes dele ter controle sobre si mesmo, ele precisa antes saber nomear. Estou alegre, estou triste, estou bravo, estou irritado, estou cansado. Então ele primeiro nomeia para que depois ele possa saber lidar com isso, né? E, de certa forma, a gente tem trabalhado isso com os professores, para que os professores, quando você tem às vezes um aluno que está ali mais desatento, aconteceu até comigo semana passada que eu fiquei, de certa forma, orgulhoso comigo mesmo. Tinha um aluno que estava tristinho na sala, e eu estando aula, e eu percebi que ele estava meio amuado, e aí foi um momento que deu tudo certo, né? Porque eu cheguei para ele e falei assim, o senhor tá bem? Ele falou, não. Aí, no meio da aula, 30 colegas em volta. Eu falei, o senhor tá triste? Tô muito triste. Aí, você quer um abraço? Ele falou, quero. Então, assim, deu tudo certo, né? Eu percebi, eu arrisquei falar do abraço, ele aceitou, ele teve tranquilidade de dizer que tava triste. Aí eu fui até ele e abracei. Na hora que eu abracei a sala, que bonitinho. Todo mundo também reagiu bem, porque poderiam não ter reagido. Ter feito algum tipo de brincadeira, alguma coisa. E foi tudo certo. E, no final, ele saiu melhor e ele veio agradecer. Falou que, poxa, fez diferença. Então, saber os professores terem essa transparência de nomear as emoções e de ajudar o aluno a identificar o que ele está sentindo é muito importante. E eu acredito, e aí eu queria ver a opinião de vocês, como que a arte, a música, pode ajudar o jovem a nomear as suas emoções. Porque a partir do momento em que ele é capaz de nomear e identificar como ele está se sentindo, ele vai se tornar um jovem mais capaz de ter o domínio sobre as suas competências socioemocionais, né? As famosas soft skills. Como que vocês enxergam que a arte ajuda o jovem a identificar e nomear as suas emoções? São perguntas sofisticadas aqui, porque aqui a gente está no meio erudito. Como é que vocês enxergam isso, gente? A música em si, a arte no contexto em geral, ela trabalha diretamente com esse lado emocional, né? Muitos artistas, eles produzem uma arte, saiu de alguma vivência, alguma emoção muito forte e coisas que marcam muito, né, que fica sempre na nossa lembrança, são aqueles acontecimentos onde tiveram fortes emoções. Então, toda música, principalmente aquelas de compositores que falam, nossa, mas se você pegar todas as obras daquele compositor tal, essa é diferente. Sempre tem alguma coisa que vai estar diferente. Porque ali, se for estudar, você vai ver que está num período diferente, um período emocional diferente na vida daquele compositor. Tá. Então, isso realmente é algo isso que influencia muito. Também, né? Influencia tem, muito. Na escola da pintura, né? Quando você pega do impressionismo, né? Você vê um estilo de pintura. Exatamente. Né? Quando chega no expressionismo, é totalmente diferente. Então, você pega por isso que tem a classificação de períodos, né? Períodos. Conforme vai mudando. O mesmo artista, por exemplo, um que eu gosto muito, que é Monet, por exemplo. O Monet, ele tem períodos onde ele faz diferentes tipos de pinturas, com diferentes tipos de técnica, mas é o Monet, é a mesma pessoa. Que ele é o impressionismo e ele chegou no pós-impressionismo. Mas isso acontece muito com... A pincelada diz muito, né?
A forma como ele... A forma de expressão do artista é a sua pincelada. Porque quando você pega no expressionismo, você vê que é uma pintura mais agressiva, né? E começa a trabalhar áreas muito grandes. São pinceladas mais brutas? Mais brutas, porque ele está trabalhando conforme ele está naquele momento. Se ele está triste, se ele está alegre, né? Então, é o que acontecia com o Munch, por exemplo, né? O expressionista. As pinturas do Munch só cores fechadas. Foi uma pessoa que, desde a infância, ele passou por várias situações de família e só retrata essas emoções que ele passou em família em cima da obra de arte. Isso acontece com Beethoven, né? Nossa, eu não poderia ir embora sem falar de Beethoven. Não, por favor. Vamos falar de Beethoven. Aproveitar o professor tá aqui, porque Beethoven, não sei se vocês sabem, mas música nem sempre foi arte. Entendeu? Música no período barroco, antes de Beethoven, ainda no período clássico, ela não era considerada arte. Era casual. Olha. Se fazia música para um momento, para um baile, enfim, né, vários momentos. E Beethoven quebra isso. Com a sua terceira sinfonia, ele coloca algo muito dele, que é o que a Gleice está falando, na obra. E aquilo causa uma revolução incrível e sempre em andamento, sempre então Beethoven com a foi arte. Um divisor de águas aí Total. Na construção A música é outra. E o músico também começou a ser visto de outra forma como artista a partir de Beethoven. Olha só. Até pouco antes ali do classicismo, inclusive no classicismo, né? Os músicos, eles eram contratados pela corte ou pela igreja. Então, era um serviço que ele estava sempre prestando serviço para algum tipo de evento. Ou seja, para uma missa, seja para um baile de gala, seja para... Não expressar. Não era... Então, eles faziam muitas músicas por encomenda, né? Como o Michelangelo na Capela Sistina. Então era muito encomenda. Então, às vezes, o compositor ali ele não tinha como colocar muito da expressão dele ali na música. Era algo que ele tinha que pensar no encontro de gala, quem que estaria lá se ia estar dançando, tinha se ia um briefing da música, né? Um briefing da composição. Basicamente isso, né? E aí Beethoven, né? Mozart também. Durante a Revolução Francesa, Beethoven fez isso. Olha só. Muito inspirado em Napoleão. E aí, né, esses músicos, eles eram conhecidos como Kapellmeister, né, mestre de capela. E eles eram os músicos responsáveis pela música no contexto geral em si. Antigamente era mais a Igreja Católica mesmo que, né, contratavam esses músicos. Então, Johann Sebastian Bach foi um grande exemplo, né, de um mestre de capela. E aí, paralelo a isso, né, tem as músicas que Bach escrevia para a igreja, né, que são as cantatas e tudo mais. E tem as músicas mais instrumentais, que aí segue uma outra linha que ele levava em paralelo, né. Ele escrevia lá a música para a igreja e tinha as composições que ele levava mais uma forma de concerto, uma forma de expressar mesmo ali Haydn, né, que era pago para ficar escrevendo música. Exatamente. O dia inteiro escrevendo música. E eu achei interessante, e talvez eu desconheço a história do Beethoven, mas ele fez isso para romper com os paradigmas da época? Ou foi algo intencional? Foi algo que, sem querer, aconteceu? Me conta um pouco mais. Não, tem também o fato dele ter ficado surdo. Ele já começou a perceber essa surdez, ele era um grande pianista. Quando ele começou a perceber isso, e dado também a história da Revolução Francesa, inspirado nisso tudo, né, ele falou, já que eu vou ficar surdo, né, eu não vou conseguir tocar piano mais, eu vou então virar um grande compositor. E aí eu vou fazer algo que vai fazer diferença no mundo. Então ele imaginava as letras que ele compunha. Sim, ele já tinha todo o conhecimento, né, teórico e tudo de composição. E aí ele vem e coloca a terceira sinfonia, que já foi algo assim, emocionalmente falando, extremamente impactante. Ele já começou ali já a revolucionar. E aí veio quarta, quinta sinfonia. A quinta já é totalmente romantismo, mas já é outro período da história. Ele é um compositor que pegou a transição, né, entre os períodos. Ou ele pode dizer que ele fez a transição, né? Ele promoveu a transição do classicismo para o romantismo. Na música erudita. Tem um artista brasileiro que eu gosto muito, que é o Suassuna, que é Suassuna. Da literatura de cordel, das novelas, né, dos textos. E ele conta uma história, uma passagem que é muito engraçada, que uma vez ele abre um jornal, e estava na época daquela banda Calypso, e aí ele abre o jornal e está lendo sobre a banda, e fala que o
o músico lá, o Chimbinha, era genial. E aí ele fazendo uma crítica, falou assim, bom, se usaram o adjetivo genial pro Chimbinha, que adjetivo eu vou usar para Beethoven? Então assim, já gastou, né? Eu vou falar o que de Beethoven, né? Eu sempre assisto esse meme, né, que fica na internet, assim, bom, se ele é genial, que adjetivo que eu vou usar para Beethoven, né? Porque é a pessoa que realmente quebrou aí paradigmas. Agora, quando a gente coloca esses pontos, a gente falou da importância do pai oportunizar momentos reais de escuta de música, de conversar sobre música. Esses dias, eu sempre trago aqui testemunhos dos meus filhos, porque eu sou o fã número 1 deles. E a Maitê, que o Quinho é professor dela, se interessa muito por música, gosta muito de música. A Maitê passa boa parte do tempo livre dela ouvindo música, e ela conhece bastante. E ela falou assim, pai, eu preciso te dar um banho de música mais contemporânea. Você não conhece muitas artistas boas que estão aqui hoje. Eu falei, filha, então me apresenta. E aí ela foi e falou, então para cada artista que você me apresentar, eu te apresento um que eu gosto. Raramente eu apresento algum artista que ela não conhecia, porque ela, né, ela tem essa variedade de gosto. Mas ela tem me trazido cantores, artistas jovens, novos, que essa geração gosta, que eu falo, poxa, gostei, achei interessante. Então hoje eu tenho lá várias músicas que eu escuto, que foram apresentadas pela minha filha para mim, e que até eu entro no carro, minha esposa falou, essa playlist é da Maitê, você não ouvia esse tipo de música antes. Falei, não, e tô curtindo pra caramba. Então, legal. Oportunizar esses momentos, de eu mostrar para ela um cantor que eu gostava, e dela me mostrar uma cantora, uma artista que ela gosta, dela me trazer músicas, e da gente ter a tranquilidade de falar, isso mexe comigo, isso não. Essa aqui eu não vou botar coraçãozinho, não. Essa aqui eu penso muito colocar. Assim, eu acho que eu já até falei pra você algumas vezes, que eu acho que, de certo modo, você até dizer não gosto. É arrogante você dizer não gosto. Porque primeiro você tem que conhecer para saber se realmente vai gostar ou não. Perfeito. Então, muito do que os jovens, né, falam não gosto, é porque ele nunca teve a oportunidade de conhecer, vivenciar. Né? Vocês testemunharam aqui no colégio um dos momentos mais emocionantes que a gente já teve aqui nesse prédio. Tivemos, graças a Deus, a gente teve muitos momentos bonitos aqui dentro do colégio. E quase que diariamente. Mas tivemos um que foi reunir. Nunca na história do Planck a gente interrompeu as aulas. Então, assim, a aula é o momento mais importante do dia. Né? O maior evento que uma escola pode ter são boas aulas. Professores ali de artes, de ciência da natureza, de matemática, de linguagem, de humanidades, mostrando sua paixão por aquela disciplina. A aula é muito importante. E teve um momento que a gente parou para ouvir uma parte, eram 6 músicos, não, eram mais, eu não me lembro exatamente, era o sexteto, que nós paramos a escola inteira, então aqui todo o nosso pátio principal, o pátio da Jabuticabeira, nossas escadas, arquibancadas, nós tivemos 650, 700 alunos, ouvindo com a mais absoluta concentração por quase 30, 40 minutos de apresentação. E aí era o exemplo de falar assim, quem diz que o jovem não ouve a música erudita ou a música clássica e não gosta? Ele não, às vezes não conhece, às vezes ele não viu. Não foi apresentado. Mas ali era impressionante, a quantidade de aluno que pegava o celular e estava gravando, que compartilhou com o pai, que mandou, falou assim, pai, olha que legal que aconteceu hoje na escola, olha essa música que a gente teve acesso. E eles gostaram. E foi um dos momentos mais emocionantes, porque a gente teve vocês como protagonistas, o sexteto de cordas, a senhora estava tocando, o maestro estava ali regendo, e os alunos atentos. E na hora que acabou, teve que tocar mais uma, e depois teve que tocar mais uma, e depois a gente levou os meninos para a aula super tranquilos. Mostrar. Então, acho que esse papel para os pais, de dar acesso, a gente já fez um Planck Talks aqui sobre a importância da leitura. A importância de trazer a literatura, a leitura de uma forma geral, na formação do jovem. Então, vamos de fato trazer oportunidades de arte, vamos de fato ter a oportunidade de assistir uma boa apresentação musical, ter a oportunidade de ouvir diferentes estilos de música e falar, isso mexe comigo, isso não mexe comigo, isso bateu com a minha vibe agora ou não, a minha energia está nisso ou não está. E discutir, e debater, porque eu não tenho dúvida que isso traz, Quinho, aspectos relacionados à criatividade. Eu vi que você trouxe até alguns livros ali, você quer compartilhar com a gente? Esses são os livros que eu acho muito interessante, ó. Criatividade e processo de criação. Deixa eu mostrar aqui para o Marcelo.
Fala um pouquinho desse livro, Quinho. Criatividade e processo de criação. Aí o livro fala como trabalhar a criatividade dentro de uma obra. Olha. Essa escritora, ela tem uma linha de livros muito interessante voltado para essa área da criação, da criatividade. A gente vai deixar os links dos livros e essa sugestão de bibliografia do Quinho no descritivo aqui do vídeo. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai encontrar. Esse, não sei se você conhece. Roube como um artista, 10 dicas para a criatividade. Esse livro é fantástico. Esse livro ele fala sobre a tecnologia em cima da arte. Então ele explica, é um gráfico, um artista, e ele mostra que para ir até o computador, primeiro ele tem o seu livrinho ainda do croquis, depois que fez o croquis, depois ele senta na frente de uma máquina para poder gravar. Porque ele acredita que a criatividade, você consegue desenvolver uma boa criatividade em cima de um papel, e não direto de uma máquina, que é aquele robô que você está apenas clicando e ele está criando aquelas informações que você está colocando. E então ele fala muito em cima disso daí, dessa questão de criação. É muito bacana esse livro, muito interessante. Legal, Quinho, porque a gente está chegando perto do fim do nosso episódio. Eu queria trazer aqui, porque a gente falou muito dessa importância da emoção, da possibilidade que a arte traz de emocionar, de despertar concentração, de aprender a lidar com o abstrato, de trazer competências relacionadas à criatividade, à solução de problemas. Eu ainda enxergo, porque quando a gente fala de escola, uma escola de alto desempenho, os pais pensam sempre na Santa Trindade, que é medicina, engenharia e direito. Então, assim, o aluno, de alguma maneira, vai para essas 3 áreas, porque talvez dentro da segurança dos pais é onde ele vai conseguir ter um bom sustento, vai conseguir pagar suas contas. Hoje, de uma forma macro, vocês enxergam que o mercado de trabalho para alguém que faz música, para alguém que faz arte, hoje está maior do que já foi? Não digo ser necessariamente um músico profissional, mas alguém que faz um curso formado em artes. Existe espaço para as agências de comunicação? Existe espaço para as empresas mais tradicionais? Como é que vocês enxergam o mercado de trabalho para profissionais com essas competências? Existe. Cresceu muito, mesmo por causa dessa questão da criatividade, está existindo essa valorização para os artistas soft skill muito valorizado dentro das empresas. Porque o artista ele tem uma cabeça, um outro olhar. É um outro olhar que ele tem. Então as empresas estão necessitando desses profissionais. E eu acredito que nas áreas de artes mesmo cresceu muito também. Muito cresceu. Muito mesmo. Por exemplo, André, há um tempo atrás, uma empresa de aviação, quem trabalhava na área de design de interiores eram só arquitetos, engenheiros. Hoje já são artistas plásticos que trabalham dentro de um design de interior. Teve um episódio que nós fizemos falando sobre estudar fora do Brasil. E a Nicole, que é a nossa college counselor, ela trouxe um exemplo que eu queria trazer novamente aqui para esse momento. Então a gente estava falando sobre oportunidades de carreira e estudar fora, e ela trouxe um exemplo. Às vezes um aluno, ele tem o sonho de trabalhar num grande fundo de investimento, num grande banco. Só que o que ele gosta é de filosofia. E aí, será que é impeditivo um filósofo trabalhar no banco? E aí o exemplo que a Nicole trouxe foi, não, sob hipótese alguma, porque esses grandes bancos de investimento precisam criar os seus relatórios, precisam criar os seus textos. Quem é a pessoa que mais domina a arte de escrever? É um filósofo, que o trabalho dele é a interpretação, é a leitura, é a expressão. Então os fundos de investimento contratam filósofos para produzir os relatórios relacionados ao fundo de investimento. E não só produzir o texto. Então ele pode trabalhar num fundo, ter uma receita enorme, mas ter uma formação em filosofia. Então, acho que empresas modernas estão mudando essa visão. Né? Isso. E estão trazendo competências diferentes. Então a gente enxerga dentro de uma escola que uma escola só é completa na sua visão se você tem pessoas que têm um olhar sobre a perspectiva daquele problema, sobre a arte, o engenheiro que vai ter uma visão talvez um pouco mais cartesiana, o de linguagens que vai saber expressar,
o de matemática que vai poder trazer isso para uma linguagem e calcular. Eu vejo o Quinho como uma contribuição enorme aqui no colégio. A gente quer cada vez trazer mais a música, trazer mais a orquestra, trazer mais as possibilidades, criarmos mais projetos culturais relacionados à música dentro da escola, que a gente possa inspirar os alunos, porque eu vejo às vezes a gente como professor de física, matemática, química, história, artes, música, um ou outro aluno se apaixona por aquilo que a gente também é apaixonado. E ele fala assim, puxa, isso é tão legal, você fala com tanto, o olho brilha tanto quando você fala disso, que isso deve ser muito legal. Eu já tive alunos nossos que foram fazer um summer nos Estados Unidos sobre cinema. E aí chegaram lá e falaram assim, eu amo isso, mas eu prefiro fazer direito e ter isso como hobby. E tem alunos que falam assim, não, eu quero fazer cinema. Eu quero viver eu isso. Quero viver isso, eu quero ser roteirista, eu quero ser um cara que vai trabalhar na área técnica. Então, tem essas múltiplas competências que a gente quer trazer mais para a escola. E, Quinho, eu acho que cada vez mais dentro do colégio que a gente tem as nossas paredes falando, né? Isso é muito importante. Teve uma escola que ficou conhecida mundialmente, que é uma escola em Reggio Emilia, na Itália, que é super famosa pelas paredes que falam. Então os projetos, os trabalhos dos alunos estão ali, é uma escola que convida, que é das propostas que você tem ao assumir a coordenação aqui do Colégio de Artes, que é deixar as nossas paredes falarem através do olhar dos nossos alunos, né? E aí, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e depois a gente passa a palavra para o maestro. Esse é o grande sonho, né? A satisfação de poder colocar dentro da escola a obra do aluno, né? Que é o ambiente dele, né? É o ambiente dele. E ele também se sente, né, valorizado. Isso acho que é muito legal. E a ideia, assim, é deixar a escola sempre colocando os trabalhos. E o que eu gosto muito de colocar numa escola são instalações. Que a instalação faz com que o aluno participe da sua obra. Da construção, né? A construção, né? Nós tivemos um exemplo muito interessante no ano passado, fizemos uma instalação de umas cadeiras de ensino médio. Foi muito bacana você participar dessa montagem das cadeiras com esses alunos. Para quem não esteve aqui ano passado, você fez uma pilha nas redes sociais, você vai encontrar isso nas redes do colégio. Você fez uma pilha com as carteiras que tinham alguns metros de altura e entre as carteiras dos alunos tinham as produções artísticas deles, das mais variadas tipos de cadeira. Então, qual a ideia? É trabalhar a escola com arte. A escola vai respirar arte. Tá? Vai ser uma escola que vai respirar arte, vai ser, o nome aqui vai ser, o marco dela vai ser isso. Eu acho que a arte vai caminhar junto com as outras áreas. Eu acho que, além de caminhar junto, que fica aqui essa provocação, eu acho que ela tem que inspirar as outras áreas. Não, exatamente. Isso é o ponto principal. As outras áreas começar a falar a linguagem da arte também. Acho Hoje muito em dia, o que muito isso. é feito dentro de empresas é o que a gente chama de musicoterapia organizacional. É um musicoterapeuta que vai à empresa e aí traça todo um plano de um momento, que seja uma vez por semana, em algum momento os funcionários eles se reúnem em uma sala e aí fazem atividades musicais, aonde vai melhorar a empatia com o colega, vai melhorar a produtividade da empresa, vai tornar um ambiente gostoso de se trabalhar e com isso a empresa vai sair ganhando, o funcionário sai ganhando, porque também tem trabalhos que são bastante estressantes e cansativos. Então tem-se a musicoterapia organizacional, que é dar esse respirar para o funcionário e ao mesmo tempo melhorar a produtividade e o ambiente dentro da empresa. Então qualidade isso é muito legal, é qualidade de vida. Mas, Cleise, a gente fez esse projeto, a gente está aqui nos estúdios da Rádio Planck, que é um projeto gerenciado pela agência Júnior aqui do colégio, que por volta das 20 para 7, 15 para 7, todo dia, coloca uma programação musical. E eu percebo os meninos chegando na escola, antes chegavam com silêncio, né? Ou às vezes com seu fonezinho de ouvido, cada um ouvindo a sua música individual. E hoje eu vejo eles chegando com fone de ouvido, passam pela escola, tiram o fone para ouvir as músicas que são playlists que os próprios colegas organizam. Então você traz a música como um ambiente de... Eu estou chegando num lugar gostoso, eu estou chegando no meu lugar, onde a playlist foi escolhida por um colega.
Às vezes eu nem gosto tanto daquela playlist, mas eu respeito, porque é o gosto do meu amigo. Melhora a comunicação Melhora e a a comunicação. socialização. Sim, verdade. Mas tu quer fechar algum ponto? Sim, eu tinha 3 pontos para falar. Por favor. Só para fechar mesmo. Você falou da música ou da arte como profissão, né? Um grande músico, mas André, ele trabalha muito, tem muita oportunidade. A Gleice sabe disso, a gente tem contato com grandes profissionais e o assédio sobre eles é enorme. Então, assim, tem muito mercado, né? Mas tem que se dedicar. Sim. Né? Como qualquer outra área, você tem que ser bom. Né? Você tem que ser competente. Igual o médico bom tem espaço. Sim. O engenheiro bom tem espaço. O músico bom tem espaço. Tem que ser um bom instrumentista, um bom artista, não só instrumentista, né? Eu falo isso muito com a Gleice. Eu busco, na Filarmônica do Vale, tirar isso do músico. Eu não quero os melhores músicos. Eu falo isso para ela, de verdade. Eu quero os melhores artistas. Qual a diferença entre um artista e um músico? O músico, ele é um executante. Tá. Ele pode ser tecnicamente muito bom, mas ele não expressa. É muito engessado, né? Tá. Ele é Ele não muito expressa. Técnico. métrico, assim. Não, quero um cara que me emociona. E aí já levando para um outro ponto que eu ia te falar da emoção, né? Quando você começou a falar que você às vezes escuta alguma música que te emociona muito. Tem um momento no concerto que a gente prepara realmente com muito carinho. Quem não gosta de um adágio? É uma música lenta, geralmente erudita. Uhum. É um momento extremamente intrínseco. E a gente promove isso no concerto, meio que no meio do concerto mesmo. A sensação do público parece que eles saem da terra, vai pro céu e demora para voltar. Né? Desarma, Quando acaba o adágio, o público tá até assim, anestesiado. Acabou. Aí muda o clima. É incrível. Então é um momento que a gente gosta, que a gente fala que realmente a música leva para uma outra área para a pessoa realmente refletir. E aí Perfeito. vai muito da emoção de cada um. Perfeito. Quem tá muito feliz fica mais feliz. Quem tá triste realmente cai. Fica mais triste. Fica mais triste. É um amplificador de sentimentos. O adágio, acho que todo grande compositor tem um grande adágio, que é exatamente para promover isso. Tá. E os projetos, né? Você falou dos projetos no colégio. Eu acho que isso é muito importante, de fato, ter cada vez mais envolvimento de arte, de música na formação. A minha formação é de engenheiro, a dos meus sócios, o Humberto também é engenheiro, o Pelisson é químico por formação, mas eu acho que nós três, por termos escolhido a educação como área de trabalho, de propósito diário, a gente acorda todo dia feliz de vir para o colégio e estar com os nossos estudantes, estar com os nossos colegas de trabalho. Eu acho que a arte ela é fundamental para respeito, ela é fundamental para empatia, ela é fundamental para criatividade, ela é fundamental para quem não tem um namoro com uma trilha sonora, né? Eu e a minha esposa temos algumas músicas que marcam muito a nossa vida. E às vezes é inexplicável, né? E aquela música, quando toca, a gente lembra de vários momentos gostosos que a gente passou junto e nos emocionamos. Às vezes a gente até não tá numa fase tão boa, só de ouvir aquela música, parece que a gente se aproxima, dá a mão de novo e fala assim, bobagem isso que a gente tá vivendo. Olha que como isso é muito mais importante do que qualquer briguinha boba que a gente tá tendo. Porque a música fala assim, lembra, essa música você gosta. Ou às vezes você quer agradar, você põe aquela música que você sabe que... Ela fala, poxa, olha, tá me fazendo um carinho musical aqui. Isso é muito importante. E se a gente trouxer essa cultura, esse é o desafio do colégio, pós-pandemia. Eu acho que a gente vai falar desse pós-pandemia ainda por muito tempo. Os órgãos mundiais falam que a gente vai viver isso por 7, 8, 10 anos, até que a gente normalize. E normalizar é tão estranho, né? Que a gente vai voltar ao normal. O que era o normal? Mas que a gente consiga ter menos sequelas disso. Eu acho que a arte, sem sombra de dúvida, a gente vê dezenas de exemplos de recuperação de pacientes em hospitais, onde a música, a arte, aqueles voluntários que vão ali trazer a música, a pessoa notavelmente melhora mais rápido, porque tem ali alguém, um artista que está emocionando e de fato querendo trazer um carinho para a pessoa. Eu acho que a arte é carinho. Então quando as nossas paredes vão ficar com os projetos dos alunos, é uma parede cheia de carinho. Sim. É uma parede cheia de sentimentos e de histórias para contar. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente passaria muito tempo falando sobre a importância da arte e histórias e causos bons,
Agradecer muito o tempo de vocês, a agenda de vocês é super apertada. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, André. Você que está nos assistindo, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, de deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, colocar uma pauta que você acha que a gente deve trazer no próximo episódio. Lembrando que toda semana a gente tem um episódio novo do Planck Talks, sempre com o objetivo de trazer reflexão em casa, boas conversas, bons debates, bons motivos para sentar em círculo, tomar um café, tomar um suco e conversar com os filhos, conversar com as pessoas que são caras para a gente, para que a gente possa sempre ter uma sociedade melhor. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Você que está nos assistindo, toda semana tem um novo episódio e até o próximo Planck Talks aqui do Colégio Planck. Tchau, gente.